Aos 19 anos, Esperança Maria dos Santos foi entregue como esposa a um homem que jamais havia visto antes na vida. Não houve pedido romântico, não houve cortejo, não houve sequer uma conversa prévia entre eles. Apenas um acordo cruel selado entre homens, onde ela era a moeda de troca numa negociação que selaria seu destino para sempre. O cerrado goiano ardia sob o sol impiedoso de uma tarde qualquer de setembro, quando a poeira subia da estrada de terra como fumaça densa, grudando na pele, ressecada e nos olhos lacrimejantes de quem ousava atravessá-la sob aquele calor insuportável. Dentro de uma casa pequena e abafada, construída de adobe e coberta com telhas de barro que estouravam com o calor, Esperança estava parada no centro da sala modesta, as mãos entrelaçadas nervosamente à frente do corpo franzino, o olhar fixo no chão de cimento queimado que refletia o calor sufocante da tarde. Ela não tremia visível, embora o medo percorresse cada fibra do seu ser como uma corrente elétrica silenciosa, fazendo seu coração disparar num ritmo desesperado que ecoava em seus ouvidos como tambores de guerra. Seus cabelos negros e ondulados estavam presos num coque simples e desalinhado, e o vestido de algodão desbotado, na cor azul claro que já havia perdido muito do brilho original, era o único que possuía sem remendos visíveis. Uma peça herdada de sua falecida mãe que ela guardava para ocasiões especiais, sem imaginar que seria usada no dia em que sua liberdade seria negociada como se fosse gado no mercado. Do outro lado da sala pequena e mal ventilada, seu tio-avô Joaquim recostava-se pesadamente contra a parede caiada e descascada, os braços grossos cruzados sobre o peito largo e peludo, suado pela ansiedade e pelo calor opressivo que tomava conta do ambiente. O homem tinha o rosto marcado por rugas profundas e sulcos pronunciados, não apenas da idade avançada de seus 62 anos, mas principalmente do amargor que carregava como um fardo, desde que enviuvara há uma década e se vira obrigado a cuidar sozinho da sobrinha neta órfã, um encargo que sempre considerou pesado demais para seus ombros cansados. Seus olhos pequenos e escuros brilhavam com uma mistura evidente de alívio mal disfarçado e ganância calculista, enquanto observava atentamente o homem imponente à sua frente, como um comerciante experiente avaliando um cliente em potencial que finalmente aparecera para resolver um problema que se arrastava há anos. Francisco Antônio de Barros estava de pé no meio da sala acanhada, chapéu de couro curtido na mão calejada, a postura ereta e imponente de quem passava os dias longos sob o sol causticante do cerrado, cuidando de terra vasta e gado bravio, com a experiência acumulada de décadas de lida no campo. Tinha 45 anos bem vividos, mas aparentava mais idade devido ao rosto curtido pelo sol e pelo vento constante, marcado por rugas de expressão que contavam histórias de alegrias e tristezas profundas. O rosto era anguloso e másculo, a barba por fazer sombreava o queixo forte, e os olhos cor-de-mel pareciam vazios e distantes, como se tivessem perdido a capacidade de brilhar há muito tempo, desde que a tragédia familiar havia destruído sua paz interior. Ele era conhecido em toda a região como o Chico Boiadeiro, um homem respeitado que possuía uma das maiores fazendas de gado da região, mas que carregava uma dor profunda que todos conheciam, mas ninguém ousava mencionar. O tio-avô Joaquim pigarreou alto, quebrando o silêncio pesado que pairava sobre o ambiente como uma nuvem carregada de tensão, e começou seu discurso ensaiado com a eloquência forçada de um vendedor experiente tentando fechar um negócio importante. A moça é trabalhadora como uma formiga, seu Francisco. Sabe cozinhar de tudo um pouco, lavar roupa no rio sem estragar, cuidar de casa com zelo, costurar, bordar e até mesmo lidar com criança pequena quando precisa.
Cresceu ajudando a falecida mãe dela desde pequenina. Aprendeu tudo que uma mulher de bem precisa saber. Não vai dar trabalho nenhum, não, senhor. Pode ter certeza disso. Francisco permaneceu completamente calado por longos minutos, apenas observando com atenção analítica e fria. Seu olhar percorreu brevemente Esperança da cabeça aos pés, mas sem interesse pessoal ou desejo carnal visível. Era uma avaliação puramente prática e calculada, fria como gelo, similar à de quem examina cuidadosamente um animal antes de comprá-lo na feira de gado, avaliando pontos fortes e fracos antes de tomar uma decisão definitiva. E ela é saudável, forte como um pé de pequi, continuou o tio-avô, a voz carregada de uma falsa solicitude que não conseguia esconder completamente a ansiedade crescente para concluir o negócio. Vai dar conta dos seus netos pequenos e de toda a lida pesada da casa sem reclamar nem criar problema. Já está acostumada com trabalho duro desde criança. Esperança cerrou os punhos pequenos com força, mas não levantou os olhos do chão, mantendo a cabeça baixa numa postura de submissão que havia aprendido ser a mais segura ao longo dos anos. Sabia, por experiência dolorosa, que protestar ou questionar seria completamente inútil e poderia até mesmo piorar sua situação precária. Desde que o pai morrera tragicamente 5 anos atrás, num acidente com o gado, sua vida se resumia a 3 ações básicas: obedecer ordens sem questionar, calar-se diante de injustiças e sobreviver da melhor forma possível a cada dia que passava. O tio-avô nunca a vira como sobrinha neta querida que merecia cuidado e carinho, apenas como um fardo pesado que consumia comida preciosa e ocupava espaço valioso em sua casa pequena. Francisco finalmente falou pela primeira vez desde que chegara, a voz rouca e direta como uma lâmina afiada, cortando o ar espesso. Eu não estou procurando esposa para mim, seu Joaquim. Já enterrei uma e não quero mais saber de casamento. O que eu preciso mesmo é de alguém corajoso e trabalhador para cuidar dos meus 5 netos, pequenos, e dar conta de toda a lida pesada da casa grande. Só isso que me interessa neste momento. O tio-avô assentiu rápido demais, com ansiedade mal controlada que transparecia em cada gesto apressado. É exatamente isso que ela vai fazer, seu Francisco. Exatamente isso mesmo. Pode ficar tranquilo. A menina nasceu para cuidar de casa e criança. Do bolso da calça de algodão grosso e desbotado, Francisco tirou lentamente um envelope amarelado e dobrado, estendendo-o com firmeza para o tio-avô. Aqui estão os documentos das terras que combinamos ontem. 5 alqueires bons na divisa do córrego Pequi e mais o gado. 15 cabeças escolhidas chegam na sua propriedade ainda esta semana. O tio-avô pegou o envelope com mãos visivelmente trêmulas de ansiedade, os olhos brilhando de cobiça, enquanto percorriam rapidamente os papéis como se fossem feitos de ouro puro. Está mais que justo, seu Francisco. Muito mais que justo mesmo. Negócio fechado. Francisco colocou o chapéu na cabeça, grisalha, e virou-se em direção à porta de madeira desgastada, falando sem olhar para trás. Ela vem comigo agora mesmo. Não tem tempo a perder. Esperança engoliu em seco, sentindo a garganta secar completamente. Ninguém perguntou se ela estava pronta para partir. Ninguém perguntou se ela queria ir. Ninguém sequer se despediu dela adequadamente. Ela simplesmente levantou o olhar pela primeira vez durante toda a conversa e caminhou com passos mecânicos até o canto da sala, onde estava seu único pertence pessoal no mundo. Uma trouxa pequena de pano grosso, amarrada com barbante, contendo apenas 2 mudas de roupa remendadas, uma camisola de dormir e o terço de madeira que fora de sua mãe, a única lembrança material que possuía da mulher que a trouxera ao mundo e partira cedo demais. O tio-avô nem sequer se despediu com um abraço ou palavra carinhosa,
Apenas acenou brevemente com a cabeça, num gesto seco e indiferente, antes de voltar toda a sua atenção concentrada para os documentos valiosos em suas mãos, já calculando mentalmente os lucros que obteria com aquela transação bem-sucedida. Lá fora, o sol começava a descer lentamente no horizonte distante, tingindo o céu aberto de laranja queimado e vermelho sangue, num espetáculo natural que contrastava tristemente com a situação dramática que se desenrolava. A carroça de bois estava parada estrategicamente em frente à casa humilde, os animais grandes mastigando capim seco com paciência infinita, alheios ao drama humano que se desenvolvia ao seu redor. Francisco subiu primeiro na carroça, sentando-se no banco da frente, sem olhar para trás, nem demonstrar qualquer cortesia. Esperança subiu sozinha, acomodando-se em silêncio na parte de trás da carroça, sobre um cobertor velho e empoeirado que cheirava a suor de animal e poeira de estrada. A carroça começou a se mover lentamente, as rodas de madeira rangendo contra o chão irregular e pedregoso da estrada mal conservada. Esperança não olhou para trás uma única vez. Não havia nada naquela casa que merecesse uma última olhada saudosa. Nenhuma lembrança boa guardada com carinho, nenhum afeto sincero a ser relembrado. Apenas anos de silêncio opressivo e indiferença cruel que haviam marcado sua juventude de forma indelével. A viagem durou horas intermináveis sob o sol escaldante. O silêncio entre eles era absolutamente total, quebrado apenas pelo som monótono das rodas pesadas, pelos mugidos ocasionais dos bois cansados e pelo canto distante de algum pássaro perdido no entardecer que se aproximava. Esperança mantinha os olhos fixos na paisagem monótona que passava lentamente. O cerrado ressecado pela seca prolongada, os cactos retorcidos como esculturas naturais, as árvores baixas e espinhosas que pareciam garras nodosas, estendidas para o céu sem nuvens, numa vegetação que refletia a dureza da vida naquela região inóspita. Francisco não disse uma palavra sequer durante toda a viagem. Não perguntou se ela estava com fome, com sede ou cansada. Não demonstrou a menor cortesia ou preocupação com seu bem-estar. Ele apenas guiava os bois com movimentos automáticos e precisos. O olhar distante e vazio, perdido em pensamentos sombrios que ela jamais saberia quais eram. Quando a noite caiu completamente, envolvendo a paisagem numa escuridão profunda, as estrelas começaram a surgir timidamente, pontos brilhantes num céu negro e infinito que se estendia como um manto sobre suas cabeças. Esperança puxou o xale fino sobre os ombros delicados, sentindo o frio da noite penetrar através do tecido desgastado e insuficiente. Ela não sabia para onde estava sendo levada, não sabia o que a esperava no final daquela jornada sombria. Tudo o que sabia era que sua vida acabara de ser decidida completamente sem que ela tivesse voz ativa ou escolha na questão. Naquele momento doloroso, ela compreendia que não era uma noiva feliz, não era uma mulher com sonhos ou esperanças para o futuro. Era apenas uma peça descartável, movida num tabuleiro que outros jogavam segundo suas próprias regras. Um problema familiar, resolvido através de uma transação comercial fria e calculada. E enquanto a carroça avançava lentamente pela estrada escura e deserta, Esperança fechou os olhos com força e rezou baixinho, as palavras familiares saindo em sussurros quase inaudíveis que se perdiam no vento noturno. Não pediu para voltar para casa, não pediu para ser salva daquela situação, apenas pediu forças para sobreviver ao que viria pela frente e sabedoria, para enfrentar os desafios que certamente a aguardavam.
A fazenda de Francisco Antônio de Barros apareceu no horizonte quando a primeira luz do amanhecer começou a tingir o céu de tons alaranjados e dourados, revelando uma propriedade muito maior e mais imponente do que Esperança poderia ter imaginado. Era uma extensão vastíssima de terra que se estendia até onde a vista alcançava, pontilhada por centenas de cabeças de gado Nelore que pastavam tranquilamente sob a supervisão de vaqueiros, montados que patrulhavam os limites da propriedade com a experiência de décadas de lida campeira. A sede da fazenda era uma construção robusta e bem conservada, feita de tijolos aparentes e coberta com telhas de barro vermelho, cercada por um pátio amplo onde galinhas ciscavam livremente entre as sombras frescas das mangueiras centenárias. Ao lado da casa principal, havia um curral enorme construído com madeira de lei, estábulos organizados, um galpão para guardar equipamentos agrícolas e até mesmo uma pequena capela pintada de branco e azul que brilhava sob a luz dourada da manhã nascente. Era a visão de uma propriedade próspera, administrada com cuidado por alguém que compreendia profundamente os segredos da terra e do gado, muito diferente da vida modesta que Esperança havia conhecido até então. Francisco desceu da carroça com movimentos automáticos e dirigiu-se diretamente para os estábulos, sem uma palavra sequer, deixando Esperança sozinha no veículo, como se ela fosse uma carga, qualquer que deveria aguardar instruções para ser descarregada no local apropriado. Ela permaneceu sentada por longos minutos, observando nervosamente o movimento da fazenda que começava a despertar com a chegada do dia. Peões saindo das casas simples construídas nos fundos da propriedade, o som característico do gado mugindo ao longe, o cheiro familiar de esterco e capim que impregnava o ar matinal. Uma mulher idosa apareceu na porta da casa principal, secando as mãos num avental desgastado pelo tempo e pelo uso constante. Era Dona Conceição, a governanta da fazenda há mais de 15 anos, uma senhora de 60 e poucos anos com cabelos grisalhos presos num coque apertado, rosto marcado por rugas de expressão que contavam histórias de muito trabalho e dedicação, e olhos castanhos que demonstravam uma mistura curiosa de gentileza natural e autoridade construída ao longo dos anos. Ela caminhou lentamente até a carroça, observando Esperança com uma expressão indecifrável que parecia misturar curiosidade, compaixão e uma ponta de ceticismo cauteloso. "Você deve ser a moça que o patrão foi buscar", disse Dona Conceição com voz firme, mas não hostil, estendendo a mão calejada para ajudar Esperança a descer da carroça. "Sou Conceição. Cuido da casa principal há muitos anos. Bem-vinda à Fazenda Esperança Perdida." Esperança pegou a trouxa pequena de pertences e desceu da carroça com movimentos cuidadosos, ainda sentindo nas pernas o cansaço da viagem longa e desconfortável. "Obrigada, Dona Conceição. Eu sou Esperança Maria dos Santos." A governanta assentiu brevemente, analisando discretamente a jovem da cabeça aos pés, com o olhar experiente de quem havia visto muita coisa na vida e aprendera a avaliar pessoas rapidamente. "O patrão me disse que você veio para cuidar das crianças e ajudar com a casa. São 5 netos, todos órfãos de pai e mãe, coitadinhos. O mais velho tem 12 anos, o mais novo tem apenas 5. Não são crianças fáceis, não, senhorita. Passaram por muita coisa difícil e ainda estão aprendendo a conviver com a perda." Esperança sentiu o coração apertar ao pensar em 5 crianças órfãs que haviam perdido os pais numa idade tão tenra. O que aconteceu com os pais deles, se posso perguntar? Dona Conceição suspirou pesadamente, olhando na direção dos currais, onde Francisco estava conversando intensamente com os vaqueiros. "Foi uma tragédia terrível, menina. Carlos, o filho único do patrão, morreu num acidente de carro junto com a esposa, quando voltavam da cidade numa noite de chuva forte. O carro derrapou na estrada e capotou no córrego.
Deixaram 5 filhos pequenos que ficaram órfãos de uma hora para outra. O patrão Francisco assumiu a guarda das crianças, mas um homem viúvo e enlutado não tem jeito nenhum para cuidar de criança pequena. Por isso precisava de alguém para ajudar. A história explicava muito sobre a atmosfera melancólica que Esperança havia sentido durante a viagem silenciosa. Francisco não era apenas um viúvo, solitário, mas um avô sobrecarregado que havia perdido o filho único e se vira obrigado a assumir responsabilidades para as quais não se sentia preparado emocionalmente. As crianças ainda estão na cama, continuou Dona Conceição, dirigindo-se para a casa principal, mas logo vão acordar e você vai conhecer cada uma delas. São boas crianças, mas sofreram muito e às vezes têm comportamentos difíceis. Precisam de paciência, carinho e principalmente de alguém que entenda que a dor de perder os pais não se cura da noite para o dia. A casa por dentro era espaçosa e bem mobiliada, com móveis de madeira maciça que demonstravam prosperidade e bom gosto. Mas havia uma atmosfera de tristeza perceptível que parecia impregnar cada cômodo. Retratos de família ornamentavam as paredes, incluindo uma grande fotografia do filho de Francisco com a esposa e os 5 filhos, todos sorrindo numa felicidade que havia sido interrompida tragicamente. A ausência das vozes femininas que deveriam preencher, aquela casa era notável. Não havia risos de mulher, conversas animadas, ou mesmo o burburinho característico de uma família completa e feliz. Dona Conceição mostrou à Esperança um quarto simples, mas confortável, que seria seu, localizado estrategicamente perto dos quartos das crianças, para que pudesse ouvi-las, caso precisassem de algo durante a noite. Você vai dormir aqui. Não é luxuoso, mas é limpo e tem tudo o que precisa. Suas obrigações começam logo depois do café da manhã. Enquanto Esperança arrumava seus poucos pertences no guarda-roupa pequeno, começou a ouvir vozes infantis vindas dos outros cômodos da casa. Era hora de conhecer as 5 crianças que seriam sua responsabilidade dali em diante. O primeiro a aparecer foi João, de 12 anos, o mais velho e claramente o líder não oficial dos irmãos menores. Era um menino alto para a idade, magro, com cabelos castanhos desalinhados e olhos escuros que demonstravam uma maturidade precoce, forçada pelas circunstâncias difíceis. Ele olhou para a Esperança com uma mistura de curiosidade e desconfiança, como se estivesse avaliando se ela seria mais uma adulta que prometeria cuidar deles e depois os abandonaria. Você é a nova mulher que o vô trouxe para cuidar da gente? Perguntou João, com uma franqueza direta que pegou Esperança de surpresa. Sou Esperança. Vim para ajudar vocês e seu avô com a casa e tudo o que precisarem, respondeu ela, tentando soar calorosa apesar da tensão evidente. Atrás de João apareceram os outros. 4. Maria, de 10 anos, uma menina de cabelos cacheados e olhos grandes que se escondia timidamente por trás do irmão mais velho. Pedro, de 8 anos, inquieto e cheio de energia reprimida. Ana, de 7 anos, quieta e observadora. E, finalmente, o pequeno Miguel, de apenas 5 anos, que ainda carregava um ursinho de pelúcia desgastado e olhava para o mundo com os olhos confusos de quem não entendia completamente por que os pais haviam desaparecido para sempre. Onde está nosso vô? Perguntou Maria com voz baixa. Ele está cuidando dos afazeres da fazenda, respondeu Esperança, mas logo vai voltar para o café da manhã. Pedro, o mais agitado do grupo, disparou várias perguntas em sequência. Você sabe fazer bolo? Sabe contar histórias? Vai embora como as outras que vieram antes? A última pergunta revelou muito sobre a situação. Outras mulheres haviam tentado ajudar Francisco com as crianças, mas aparentemente não haviam permanecido tempo suficiente para criar vínculos duradouros. Esperança compreendeu que precisaria conquistar a confiança das crianças antes de poder ajudá-las efetivamente.
Vou fazer o meu melhor para cuidar bem de vocês, disse ela com sinceridade. Sei cozinhar algumas coisas, posso aprender outras e tenho muitas histórias para contar. Durante o café da manhã, servido numa mesa grande de madeira escura, Francisco permaneceu em silêncio quase absoluto, comendo mecanicamente enquanto as crianças conversavam baixinho entre si. Esperança observou a dinâmica familiar e percebeu que o avô, apesar de amar os netos, claramente não sabia como se conectar emocionalmente com eles. Havia um abismo de comunicação entre as gerações que parecia intransponível. Após o café, Francisco se levantou da mesa e dirigiu-se diretamente para a Esperança. As crianças são sua responsabilidade agora. Não quero ser incomodado com problemas domésticos. Tenho uma fazenda grande para administrar e gado para cuidar. Dona Conceição vai te ensinar as rotinas da casa. E saiu, deixando Esperança sozinha com 5 crianças órfãs que a olhavam expectantes, esperando para ver que tipo de adulta ela realmente era e se permaneceria tempo suficiente para se tornarem importantes para ela. Nos dias seguintes, Esperança mergulhou de cabeça na nova realidade. Acordava antes do amanhecer para preparar o café da manhã, cuidava para que as crianças estivessem adequadamente vestidas e alimentadas, supervisionava suas brincadeiras e estudos, ajudava Dona Conceição com a limpeza da casa, preparava as refeições e ainda encontrava tempo para conversar individualmente com cada criança, tentando entender suas personalidades únicas e necessidades específicas. João, o mais velho, carregava um peso de responsabilidade que não deveria existir em seus ombros juvenis. Ele se sentia obrigado a proteger os irmãos menores e, frequentemente, assumia uma postura adulta que não condizia com sua idade. Esperança percebeu que ele precisava de permissão para ser criança novamente. Maria era extremamente sensível e chorava facilmente, especialmente quando alguma situação lhe lembrava da mãe falecida. Pedro canalizava sua dor através de hiperatividade e, às vezes, comportamentos destrutivos. Ana havia se tornado extremamente introspectiva e passava horas em silêncio, observando tudo, mas participando pouco. E o pequeno Miguel ainda perguntava diariamente quando os pais voltariam para casa, não compreendendo completamente a permanência da morte. Cada criança precisava de uma abordagem diferente, paciência infinita e principalmente amor incondicional que lhes devolvesse a sensação de segurança e pertencimento que haviam perdido com a morte dos pais. E foi durante essa primeira semana intensiva de cuidados que Esperança começou a compreender que talvez sua chegada àquela fazenda não fosse apenas uma transação comercial fria, mas uma oportunidade de transformar não apenas sua própria vida, mas as vidas de 5 crianças que precisavam desesperadamente de alguém que as amasse verdadeiramente. Durante as primeiras semanas na fazenda, Esperança descobriu que cuidar de 5 crianças órfãs era muito mais complexo e desafiador do que havia imaginado. Cada uma das crianças carregava feridas emocionais profundas que se manifestavam de formas diferentes e imprevisíveis. João, o mais velho aos 12 anos, oscilava entre momentos de maturidade excessiva, quando tentava assumir o papel de pai substituto para os irmãos menores, e explosões de raiva reprimida que revelavam sua própria necessidade de ser apenas uma criança. Maria chorava em silêncio todas as noites, chamando pela mãe em sonhos que mais pareciam pesadelos. Pedro canalizava sua dor através de comportamentos destrutivos, quebrava brinquedos, brigava constantemente com os irmãos e desafiava qualquer autoridade adulta como forma de testar se Esperança também iria abandoná-los. Ana havia se tornado completamente muda desde a morte dos pais, comunicando-se apenas através de gestos e olhares
Enquanto o pequeno Miguel, de apenas 5 anos, ainda não compreendia totalmente a permanência da morte e perguntava diariamente quando o papai e a mamãe voltariam para casa. Era como tentar remontar 5 corações quebrados simultaneamente, cada um com suas próprias necessidades específicas de amor, paciência e compreensão. Francisco permanecia distante e inacessível, saindo de casa antes do amanhecer para cuidar dos afazeres da fazenda e retornando apenas para as refeições, durante as quais comia em silêncio absoluto, evitando qualquer interação significativa com os netos ou com Esperança. Era evidente que ele amava as crianças profundamente, mas não sabia como demonstrar esse amor ou como lidar emocionalmente com a responsabilidade de criá-las sozinho. A morte do filho único havia deixado nele uma ferida que parecia não cicatrizar, e assumir a criação dos netos era um lembrete constante da tragédia que havia destruído sua família. Dona Conceição explicou para a Esperança que Francisco havia mudado completamente após o acidente. De um homem comunicativo e afetuoso, havia se tornado uma sombra melancólica de si mesmo, refugiando-se no trabalho como forma de escapar da dor emocional que o consumia. Foi durante a 3ª semana que aconteceu o primeiro incidente que revelaria o verdadeiro caráter de Esperança e mudaria definitivamente sua relação com as crianças. Pedro, de 8 anos, havia acordado gritando no meio da noite, tomado por um pesadelo terrível onde revivia o momento em que soube da morte dos pais. Seus gritos desesperados acordaram todos na casa, criando um tumulto de choro e pânico entre os irmãos menores. Francisco apareceu na porta do quarto, claramente perdido e sem saber como lidar com a situação, enquanto João tentava desesperadamente acalmar Pedro com palavras que uma criança de 12 anos não deveria precisar saber. Esperança não hesitou nem por um segundo. Correu para o quarto, afastou gentilmente João e envolveu Pedro em seus braços com uma firmeza amorosa que o menino nunca havia experimentado desde a morte da mãe. "Está tudo bem, meu filho", disse ela com voz suave, mas segura. "Foi só um pesadelo. Você está seguro aqui comigo." Ela não tentou minimizar sua dor ou distraí-lo com promessas vazias. Simplesmente o segurou firmemente contra o peito até que os soluços diminuíssem e sua respiração se acalmasse. Mas Pedro, ainda tomado pelo trauma, começou a bater nos braços de Esperança com os punhos pequenos, gritando: "Você não é minha mãe! Você não pode me abraçar! Eu quero minha mãe de verdade!" As palavras eram como punhaladas para qualquer adulto que tentasse ajudar, mas Esperança permaneceu calma e firme, continuando a abraçá-lo mesmo enquanto ele descarregava toda a sua raiva e dor nela. "Você tem razão, Pedro", disse ela suavemente. "Eu não sou sua mãe e nunca vou tentar tomar o lugar dela. Sua mãe era especial e insubstituível, mas eu estou aqui agora e vou cuidar de você com todo o amor que tenho no coração. Não porque quero substituir sua mãe, mas porque você merece ser amado e cuidado." As palavras honestas e desprovidas de falsas promessas tocaram não apenas Pedro, mas todas as outras crianças que observavam a cena da porta do quarto. Francisco também permanecia ali, vendo pela primeira vez em meses alguém conseguir acalmar efetivamente uma das crises dos netos, sem perder a paciência ou a compostura. Lentamente, Pedro parou de lutar contra o abraço e se deixou ficar ali, chorando agora, não de raiva, mas de alívio por ter encontrado alguém que não tentava negar sua dor ou forçá-lo a superar mais rápido do que era possível. "Eu sinto saudade deles todos os dias", sussurrou ele contra o peito de Esperança. "E sempre vai sentir", respondeu ela, "porque o amor que você sente por eles nunca vai desaparecer. A saudade é prova de que eles foram importantes para você. Mas agora você não precisa carregar essa saudade sozinho." A partir daquela noite,
algo fundamental mudou na dinâmica da casa. As crianças começaram a procurar esperança não apenas para necessidades práticas, mas para conforto emocional. Maria começou a contar sobre sonhos que tinha com a mãe. João desabafou sobre o peso de sentir-se responsável pelos irmãos menores. Ana começou a sussurrar algumas palavras para a esperança quando estavam sozinhas. E o pequeno Miguel passou a chamar ela de Tia Esperança, um título que carregava carinho sem tentar apagar a memória dos pais. Francisco também notou a mudança. Começou a observar discretamente como Esperança interagia com as crianças, como conseguia equilibrar disciplina com carinho, como sabia quando ser firme e quando ser compreensiva. Uma tarde, ele a encontrou ensinando Maria a fazer pão na cozinha, a mesma receita que a mãe da menina costumava fazer. Maria estava radiante, suja de farinha dos pés à cabeça, mas sorrindo pela primeira vez em meses. Ela está parecendo com a mãe dela quando sorri assim, disse Francisco de repente, fazendo Esperança se sobressaltar porque ele raramente iniciava conversas. Ela é uma menina especial, respondeu Esperança cuidadosamente, tentando não quebrar o momento raro de comunicação. Todas elas são. Só precisavam de alguém que lembrasse elas disso. Francisco ficou em silêncio por um longo momento, observando Maria amassar a massa com concentração intensa. Eu não sei como fazer isso, disse ele finalmente, a voz baixa e carregada de dor. Não sei como ser pai e mãe ao mesmo tempo. Não sei como consertar a dor deles quando a minha própria dor não para de doer. Era a primeira vez que Francisco se abria emocionalmente desde que Esperança chegara, e ela compreendeu que era um momento crucial que definiria o futuro de toda a família. Senhor Francisco, disse ela gentilmente, ninguém espera que o senhor conserte a dor deles. A dor da perda não se conserta, se aprende a carregar. O que essas crianças precisam não é que o senhor seja perfeito, mas que o senhor esteja presente. As palavras pareceram atingir algo profundo em Francisco. Seus olhos se encheram de lágrimas, as primeiras que Esperança o via derramar, e ele teve que se apoiar na mesa da cozinha. Eu sinto tanto medo, confessou. Medo de falhar com eles como falhei com meu filho. Se eu tivesse sido um pai melhor, talvez ele não tivesse saído naquela noite de chuva, talvez ainda estivesse vivo. A culpa que Francisco carregava finalmente havia vindo à tona, e Esperança compreendeu que ele estava tão traumatizado quanto as crianças, apenas expressando sua dor de forma diferente. Senhor Francisco, acidentes acontecem independente de sermos pais perfeitos ou não. O senhor não teve culpa na morte do seu filho, assim como essas crianças não têm culpa por terem ficado órfãs. Às vezes, a vida é injusta, e tudo que podemos fazer é cuidar uns dos outros da melhor forma possível. Francisco olhou para Maria, que continuava feliz fazendo pão, alheia à conversa dos adultos. Eles merecem melhor do que um avô que não sabe nem conversar direito com eles. Eles merecem o avô que tem, corrigiu Esperança firmemente. Um homem que os ama tanto que construiu uma vida inteira para dar segurança a eles, que trabalha de sol a sol para garantir que nunca falte nada, que pode não saber expressar amor com palavras, mas expressa todos os dias através de ações. As crianças sabem que o Senhor as ama, mesmo quando não consegue demonstrar. Nos dias seguintes, Francisco começou a fazer pequenos esforços para se conectar mais com os netos. Começou a ficar alguns minutos a mais durante as refeições, perguntando sobre os estudos e as brincadeiras. Levou João para ajudá-lo com o gado nos fins de semana, ensinando-lhe as habilidades que um dia ensinara ao próprio filho. Trouxe flores silvestres para Maria, lembrando-se de que ela sempre gostara de arranjos florais, como a mãe. Conseguiu fazer Ana sorrir quando lhe mostrou uma ninhada de pintinhos no galinheiro, e passou a contar histórias da fazenda para Miguel na hora de dormir.
Histórias sobre cavalos corajosos e bois inteligentes que faziam o menino rir. A transformação não era dramática nem instantânea, mas era real e constante. A casa começou a ter sons de risadas infantis, conversas durante as refeições e uma sensação crescente de que talvez fosse possível reconstruir uma família funcional a partir dos pedaços quebrados que haviam sobrado da tragédia. Esperança também se transformava no processo. Pela primeira vez na vida, sentia-se verdadeiramente necessária e amada. Não era mais apenas uma transação comercial ou um fardo para parentes relutantes. Era alguém genuinamente querida por 5 crianças que dependiam dela não apenas para cuidados práticos, mas para amor incondicional e estabilidade emocional. Descobriu em si mesma reservas de paciência, sabedoria e força maternal que não sabia possuir. Mas foi durante o 4º mês de sua estadia na fazenda que aconteceu o evento que abalaria toda a região e testaria definitivamente os laços que ela havia construído com aquela família reconstruída. O evento que abalaria toda a região aconteceu numa manhã de domingo, quando o sino da pequena capela da fazenda tocou insistentemente, chamando não apenas para a missa semanal, mas para comunicar uma tragédia que se espalharia como fogo em capim seco por todas as propriedades vizinhas. Durante a madrugada, uma tempestade violenta havia atingido a região com ventos que chegavam a 120 quilômetros por hora. Chuvas torrenciais que transformaram córregos em rios furiosos e raios que iluminavam o céu, como se o próprio inferno tivesse se aberto sobre a terra. Na fazenda do vizinho, Coronel Augusto Mendonça, localizada a apenas 15 quilômetros da propriedade de Francisco, um raio certeiro havia atingido a casa principal durante a madrugada, iniciando um incêndio devastador que consumiu completamente a construção centenária em questão de horas, levando consigo não apenas bens materiais acumulados durante gerações, mas também vidas humanas preciosas que não conseguiram escapar a tempo das chamas vorazes que devoraram tudo em seu caminho. A notícia chegou à fazenda Esperança Perdida através de um vaqueiro desesperado que cavalgou toda a noite sob chuva intensa para pedir socorro aos vizinhos. Coronel Augusto havia morrido tentando salvar sua esposa, Dona Carmela, que ficara presa sob uma viga de madeira que desabou durante o incêndio. Os dois haviam perecido juntos, abraçados, numa demonstração final de amor que comoveu a todos que souberam dos detalhes da tragédia. Mas o mais chocante de toda a situação era que eles haviam deixado para trás 4 filhos pequenos: Roberto, de apenas 2 anos, as gêmeas, Isabel e Antônia, de 4 anos, e Carlos, de 6 anos. As 4 crianças haviam sido salvas por uma empregada corajosa que conseguiu tirá-las da casa em chamas, mas agora estavam completamente órfãs, sem parentes próximos conhecidos e necessitando urgentemente de cuidados médicos devido à inalação de fumaça e aos ferimentos superficiais causados pelos estilhaços e pelo calor intenso. Francisco recebeu a notícia com o rosto pétreo que sempre assumia diante de tragédias, mas Esperança percebeu suas mãos trêmulas, segurando firmemente a xícara de café que quase se despedaçou entre seus dedos. A morte súbita dos vizinhos trouxe à tona memórias dolorosas do acidente que havia levado seu próprio filho, e ela podia ver o medo nos olhos dele. Medo de que a vida continuasse tirando pessoas queridas sem aviso prévio. Medo de que aquelas 4 crianças órfãs enfrentassem o mesmo destino traumático que seus 5 netos haviam enfrentado. Onde vão ficar essas crianças? Perguntou João, o mais velho dos netos, com uma maturidade que sempre surpreendia os adultos ao redor. O juiz de menores virá da capital na próxima semana para decidir o destino delas, respondeu Francisco com voz rouca. Provavelmente serão enviadas para um orfanato na cidade grande. A palavra orfanato caiu sobre a mesa como uma bomba silenciosa.
Todas as 5 crianças da família conheciam histórias terríveis sobre orfanatos. Lugares frios e impessoais onde crianças órfãs eram tratadas como números, não como seres humanos que precisavam de amor e cuidado individualizado. A ideia de que 4 crianças pequenas, traumatizadas pela perda violenta dos pais, fossem enviadas para uma instituição distante, onde não teriam vínculos afetivos genuínos, era simplesmente inaceitável para todos à mesa. Não podemos deixar isso acontecer, disse Esperança de repente, surpreendendo a si mesma com a força e determinação em sua própria voz. Essas crianças já sofreram demais. Não podem ser enviadas para longe de tudo que conhecem, para um lugar onde serão apenas mais 4 números numa lista. Francisco olhou para ela com uma expressão que misturava admiração e preocupação. Esperança, você compreende o que está sugerindo? Já cuidamos de 5 crianças aqui, mas 4 seria quase impossível de administrar. Eu sei que seria difícil, respondeu ela, olhando ao redor da mesa para as 5 crianças que já considerava seus filhos do coração. Mas também sei que temos amor suficiente para compartilhar. Temos espaço nesta casa grande, temos condições financeiras e, principalmente, temos experiência em cuidar de crianças órfãs traumatizadas. Se não fizermos alguma coisa, quem fará? Maria, de 10 anos, foi a primeira das crianças a apoiar a ideia de Esperança. Tia Esperança tem razão, vô. Nós sabemos como é ficar órfão e com medo. Se a gente pode ajudar outras crianças a não se sentirem sozinhas, devemos fazer isso. Pedro, sempre impulsivo, bateu a mão na mesa com entusiasmo. Eu quero ajudar também. Posso ensinar o menino de 6 anos a brincar com meus brinquedos. Uma a uma, todas as 5 crianças manifestaram apoio à ideia de abrigar os 4 órfãos da tragédia. Até mesmo Ana, que raramente falava, sussurrou. Eles precisam de uma família como nós precisávamos. Francisco permaneceu em silêncio por longos minutos, observando os rostos esperançosos ao redor da mesa. Via em seus netos uma generosidade e compaixão que o enchiam de orgulho, mas também sabia das dificuldades práticas que enfrentariam. 9 crianças numa casa, mesmo sendo grande, exigiria uma organização logística complexa. Os custos financeiros aumentariam significativamente e, principalmente, Esperança, que já dedicava todo o seu tempo e energia às 5 crianças atuais, teria sua carga de trabalho praticamente duplicada. Esperança, disse ele finalmente, você tem certeza absoluta de que consegue lidar com 9 crianças? 4 delas traumatizadas por uma tragédia recente, precisando de cuidados médicos e psicológicos intensivos. Esperança olhou para cada uma das 5 crianças que já amava como filhos. Depois olhou diretamente nos olhos de Francisco com uma determinação inabalável. Senhor Francisco, quando cheguei aqui há 4 meses, eu era apenas uma jovem de 19 anos que nunca havia cuidado de criança nenhuma. Vocês me deram a oportunidade de descobrir que eu tinha amor materno suficiente para 5 crianças. Agora, acredito que Deus está me dando a oportunidade de descobrir se posso amar 9. A resposta tocou Francisco profundamente. Ele se levantou da mesa, caminhou até a janela que dava vista para os pastos verdejantes de sua propriedade e ficou em silêncio por vários minutos. Quando se virou novamente para a família, havia lágrimas em seus olhos. Não de tristeza, mas de orgulho e admiração pela mulher extraordinária que havia entrado em suas vidas através de uma simples transação comercial, mas que havia se revelado um anjo disfarçado. Se é isso que vocês realmente querem, disse ele com voz embargada, então vamos buscar essas crianças hoje mesmo. Mas primeiro preciso conversar com o delegado e com o juiz para regularizar a situação legalmente. O que se seguiu foi uma corrida contra o tempo para preparar a casa e os corações para receber
4 crianças traumatizadas. Esperança organizou os quartos, providenciou roupas e brinquedos adequados para cada idade, preparou medicamentos para possíveis ferimentos e, principalmente, conversou longamente com cada uma das 5 crianças da casa sobre como ajudar os novos irmãos a se sentirem seguros e bem-vindos. Dona Conceição, inicialmente cética sobre a ideia de aumentar ainda mais a família, foi conquistada pela determinação e organização de Esperança. "Menina, você tem um coração maior que esta casa inteira", disse ela enquanto preparavam juntas uma quantidade industrial de sopa nutritiva para as crianças recém-chegadas. Quando Francisco voltou da cidade com os documentos de guarda temporária e as 4 crianças órfãs no banco traseiro da caminhonete, encontrou uma recepção que jamais esqueceria. As 5 crianças da casa estavam organizadas na varanda, cada uma segurando um presente simples que haviam preparado. João segurava uma bola de couro que ele mesmo havia costurado. Maria tinha bonecas de pano feitas com retalhos. Pedro preparara uma coleção de carrinhos de madeira esculpidos. Ana havia colhido flores silvestres para fazer um arranjo colorido. E o pequeno Miguel segurava seu ursinho de pelúcia favorito, decidido a compartilhá-lo com a criança mais nova. Esperança estava no centro do grupo, com os braços abertos e um sorriso que irradiava calor maternal suficiente para curar qualquer ferida emocional. E foi nesse momento, vendo aquela jovem de 19 anos, que havia chegado como uma transação comercial transformada numa matriarca amorosa de 9 crianças, que Francisco compreendeu completamente que Deus havia enviado um anjo para sua família. A integração das 4 crianças traumatizadas não foi simples nem imediata. Roberto, de apenas 2 anos, chorava constantemente, chamando pelos pais que nunca mais voltariam. As gêmeas Isabel e Antônia se recusavam a dormir sozinhas, aterrorizadas por pesadelos com fogo e fumaça. Carlos, de 6 anos, havia ficado completamente mudo desde a tragédia, comunicando-se apenas através de desenhos angustiantes que retratavam chamas e figuras humanas imprecisas. Mas Esperança, apoiada pelas 5 crianças que já haviam passado pelo processo de cura do luto, demonstrou uma paciência e sabedoria que impressionavam todos ao redor. Ela dormia no chão ao lado da cama das gêmeas até que seus pesadelos diminuíssem. Carregava Roberto no colo durante horas, cantando cantigas que sua própria mãe havia cantado para ela. Sentava-se com Carlos e desenhava junto com ele, gradualmente introduzindo elementos positivos em seus desenhos traumáticos. Sóis nascendo depois das tempestades, pássaros voando livre, famílias felizes em casas seguras. A transformação não aconteceu da noite para o dia, mas aconteceu. Semana após semana, mês após mês, amor, paciência e dedicação incansável foram cicatrizando as feridas emocionais das 4 crianças traumatizadas. Carlos voltou a falar quando percebeu que estava numa casa onde podia expressar seus medos sem ser julgado. As gêmeas começaram a dormir em paz quando compreenderam que havia adultos vigilantes que as protegeriam durante a noite. E Roberto encontrou em Esperança uma figura materna substituta que o amava incondicionalmente. 5 anos haviam se passado desde que Esperança chegara à fazenda Esperança Perdida como uma simples transação comercial, e 3 anos desde que a família havia crescido de 5 para 9 crianças após a tragédia que atingiu a família vizinha. O que aconteceu durante esses anos transformou não apenas a vida daquela família, mas toda a região ao redor, criando uma lenda viva de amor, compaixão e sacrifício que seria contada por gerações futuras. Esperança, agora com 24 anos, havia se tornado muito mais que uma cuidadora. Era a matriarca reconhecida de uma das famílias mais respeitadas e admiradas de todo o estado de Goiás.
Sua transformação de uma jovem tímida e insegura numa mulher forte, sábia e cheia de amor maternal havia impressionado autoridades, vizinhos e até mesmo jornalistas que vinham de cidades distantes para documentar a história extraordinária da Santa de 9 Filhos, como havia sido apelidada pela população local. A casa, que uma vez fora silenciosa e melancólica, agora fervilhava com vida, risadas, conversas animadas e a energia contagiante de 9 crianças que haviam aprendido a viver, amar e sonhar novamente após traumas devastadores. João, agora com 17 anos, havia se tornado um jovem responsável que ajudava Francisco na administração da fazenda, demonstrando uma maturidade e liderança natural que orgulhavam toda a família. Maria, aos 15 anos, havia desenvolvido um talento extraordinário para culinária e costura. Habilidades que aprendera observando Esperança trabalhar incansavelmente para cuidar de todos. Pedro, aos 13 anos, havia canalizado sua energia hiperativa em atividades construtivas, tornando-se um excelente cavaleiro e auxiliar valioso nos trabalhos com o gado. Ana, aos 12 anos, que uma vez fora completamente muda, agora era conhecida na região por sua voz angelical durante as missas dominicais na capela da fazenda. Miguel, aos 10 anos, havia se tornado o palhaço oficial da família, sempre arrancando risadas de todos com suas travessuras inocentes e comentários espirituosos. As 4 crianças que haviam chegado traumatizadas pelo incêndio também floresciam sob os cuidados amorosos de Esperança. Carlos, agora com 9 anos, que havia chegado mudo e traumatizado, tornou-se um menino falante e curioso que adorava ouvir Francisco contar histórias sobre a vida no campo. As gêmeas Isabel e Antônia, aos 7 anos, eram inseparáveis e haviam desenvolvido personalidades complementares. Isabel era artística e sonhadora, enquanto Antônia era prática e determinada. Roberto, aos 5 anos, não tinha memórias conscientes dos pais biológicos, considerando Esperança e Francisco como seus verdadeiros pais, e crescia como uma criança, normal e feliz, sem traumas aparentes. Francisco, agora aos 50 anos, havia se transformado completamente do homem silencioso e distante que Esperança encontrara anos atrás. A paternidade tardia de 9 crianças havia despertado nele uma energia e alegria de viver que ele pensava ter perdido para sempre. Havia aprendido a expressar amor através de palavras, não apenas ações, e tornou-se o patriarca carinhoso que suas crianças mereciam. Sua fazenda prosperara enormemente, não apenas financeiramente, mas como um exemplo de família bem-sucedida que inspirava outras famílias da região. Dona Conceição, agora considerada a avó honorária das 9 crianças, frequentemente comentava com vizinhas: "Essa Esperança foi uma bênção que Deus mandou para esta casa. Transformou sofrimento em alegria, lágrimas em risadas e uma casa enlutada numa família feliz." Mas foi no 5º ano após sua chegada que aconteceu o evento que realmente abalou toda a região e revelou o verdadeiro impacto da obra de Esperança. O governador do estado de Goiás, Dr. Ronaldo Caiado, havia ouvido falar da história extraordinária através de assessores que investigavam casos de sucesso em assistência social rural. Decidiu fazer uma visita oficial à fazenda para conhecer pessoalmente a família que havia chamado a atenção de educadores, assistentes sociais e autoridades de todo o país. A visita do governador mobilizou toda a região. Prefeitos de cidades vizinhas, jornalistas, autoridades estaduais e centenas de curiosos se reuniram na Fazenda Esperança Perdida numa manhã de sábado que entraria para a história local. Francisco, inicialmente nervoso com toda a atenção, foi tranquilizado por Esperança. "Não mudamos nada do que somos por causa de visitas importantes. Somos uma família normal que se ama e se cuida mutuamente."
Quando o governador chegou, encontrou não uma família artificialmente preparada para impressionar autoridades, mas uma família genuína, onde o amor era palpável em cada gesto, palavra e olhar. As 9 crianças, vestidas com suas melhores roupas, mas completamente naturais, receberam o governador com a educação e simplicidade que Esperança lhes havia ensinado. Governador, disse João, falando em nome dos irmãos, nossa família não é especial porque temos 9 filhos ou porque nossa história foi difícil. Somos especiais porque nossa mãe, Esperança, nos ensinou que família não é feita de sangue, mas de amor, cuidado e compromisso uns com os outros. O governador, homem, experiente em política e acostumado a discursos elaborados, ficou visivelmente emocionado com a simplicidade e verdade das palavras do jovem. Durante a visita, que durou 4 horas, ele conversou individualmente com cada criança, observou a dinâmica familiar durante o almoço e teve longas conversas com Francisco e Esperança sobre os desafios e recompensas de criar uma família tão numerosa. Dona Esperança, disse o governador durante uma conversa particular, sua história é extraordinária. Mas o que mais me impressiona é a naturalidade com que fazem algo que parece impossível. Como consegue amar e cuidar de 9 crianças como se todas fossem seus filhos biológicos? Esperança respondeu com a sabedoria simples que caracterizava todas suas reflexões. Governador, amor não é um recurso limitado que diminui quando compartilhado. É como uma fonte que jorra mais água quanto mais pessoas vêm beber dela. Cada criança que amei me ensinou a amar melhor, não pior. Impressionado com a família e principalmente com Esperança, o governador anunciou durante a visita a criação do programa Esperança Maria, uma iniciativa estadual que incentivaria e apoiaria famílias dispostas a adotar ou acolher crianças órfãs, oferecendo suporte financeiro, psicológico e educacional. O programa seria baseado no modelo de sucesso que Esperança havia criado instintivamente. Esta família, declarou o governador diante de jornalistas e autoridades, representa o melhor do Brasil rural. Mostra que problemas sociais complexos podem ser resolvidos não apenas com dinheiro ou programas governamentais, mas principalmente com amor, dedicação e compromisso pessoal. Esperança. Maria dos Santos é um exemplo nacional de como uma pessoa comum pode fazer diferenças extraordinárias. Mas a verdadeira surpresa da visita veio quando o governador fez um anúncio que deixou toda a família em choque. Por seu trabalho excepcional com crianças órfãs e por representar os valores mais nobres da família brasileira, indico Esperança Maria dos Santos para receber a Medalha do Mérito Civil do Estado de Goiás, a maior honraria que nosso Estado pode conceder a um cidadão. A notícia se espalhou rapidamente por toda a região. Esperança, que havia chegado à fazenda como uma jovem sem valor ou importância social, seria condecorada pelo governador como heroína estadual. A cerimônia de entrega da medalha seria realizada na própria fazenda, transformando-a no centro das atenções estaduais. Francisco, vendo a emoção de Esperança ao receber a notícia, tomou uma decisão que havia amadurecido em seu coração durante anos. Esperança, há algo que preciso te falar há muito tempo, mas nunca tive coragem. Toda a família se reuniu na sala principal, sentindo que algo importante estava para acontecer. Francisco, homem de poucas palavras românticas, falou do coração com uma honestidade comovente. Esperança, você chegou aqui como uma funcionária, mas se tornou muito mais que isso. Você é a mãe que meus netos precisavam, a companheira que eu precisava e a luz que esta casa precisava. Não posso mais fingir que você é apenas uma empregada, quando na verdade é a alma desta família.
Ele se ajoelhou diante dela, tirando do bolso um anel simples de ouro que havia pertencido à sua primeira esposa. Quero que você seja minha esposa de verdade, não apenas por conveniência, mas por amor. Quero que estas crianças tenham legalmente a mãe que já tem no coração. Você aceita se casar comigo? A proposta pegou Esperança completamente de surpresa. Durante 5 anos, ela havia se dedicado completamente às crianças e à casa, nunca permitindo-se sonhar com amor romântico ou matrimônio verdadeiro. Mas, olhando para Francisco, o homem que havia evoluído de patrão distante para companheiro respeitoso e carinhoso, e para as 9 crianças que a observavam com expectativa ansiosa, ela compreendeu que sua resposta selaria não apenas seu próprio destino, mas o de toda uma família que havia aprendido a ser e feliz juntos. Francisco, disse ela com lágrimas de alegria escorrendo pelo rosto, aceito ser sua esposa e mãe legal destas 9 crianças maravilhosas. Não por obrigação ou conveniência, mas porque esta família se tornou o maior amor de minha vida. O casamento de Francisco e Esperança aconteceu uma semana antes da cerimônia de entrega da medalha, numa festa simples, mas emocionante que reuniu toda a comunidade local. As 9 crianças serviram como pajens e damas de honra, radiantes de felicidade por ver seus pais finalmente unidos oficialmente. Dona Conceição chorou de emoção durante toda a cerimônia, dizendo a quem quisesse ouvir: nunca vi um casal que se merecia mais. A cerimônia de entrega da Medalha do Mérito Civil aconteceu numa tarde ensolarada de domingo, com a presença de autoridades estaduais, prefeitos regionais, jornalistas e centenas de pessoas que vieram prestar homenagem à santa de 9 filhos. Esperança, vestindo um vestido simples mas elegante que Maria havia costurado especialmente para a ocasião, recebeu a medalha das mãos do governador diante de uma plateia emocionada. Em seu discurso de agradecimento, Esperança falou com a humildade e sabedoria que a caracterizavam. Esta medalha não é minha. É de todas as famílias que abrem seus corações para crianças necessitadas. É das 9 crianças que me ensinaram que amor multiplica quando compartilhado. É do meu marido Francisco, que me deu a oportunidade de descobrir minha vocação maternal. E, principalmente, é de todas as crianças órfãs do Brasil, que merecem amor, cuidado e a chance de crescer em famílias que as vejam como presentes, não como fardos. Anos depois, quando jornalistas perguntavam à Esperança qual havia sido o segredo de seu sucesso com as 9 crianças, ela sempre respondia: não existe segredo, existe apenas amor incondicional, paciência infinita e a compreensão de que cada criança é única e merece ser amada exatamente como é. O resto é consequência natural. A história de Esperança Maria dos Santos se tornou lenda em Goiás e exemplo nacional de como uma pessoa comum pode fazer diferenças extraordinárias quando guiada pelo amor e pela compaixão. Sua fazenda virou destino de estudantes de pedagogia, assistentes sociais e famílias interessadas em adoção. O programa Esperança Maria ajudou centenas de crianças órfãs a encontrar famílias amorosas por todo o estado. E assim, a jovem de 19 anos que foi dada a um boiadeiro viúvo como simples transação comercial, transformou-se na matriarca de uma das famílias mais respeitadas do Brasil, provando que o amor verdadeiro pode florescer nas circunstâncias mais improváveis e que uma única pessoa dedicada pode mudar não apenas vidas individuais, mas comunidades inteiras. As 9 crianças cresceram para se tornar adultos, bem-sucedidos e felizes, cada uma carregando em seu coração as lições de amor, compaixão e família que Esperança lhes havia ensinado. E todas elas transmitiram esses valores
para seus próprios filhos, perpetuando o legado de amor que começou com uma jovem corajosa, que escolheu ver oportunidade onde outros viam apenas obrigação.